Rádio AM e o Festival Literário de Itatiba. Espaço Felitiba. De Angola para o Brasil, de Campinas para Itatiba. Dulce Braga, satisfação participando do primeiro Felitiba. Que honra tê-la na cidade, nesta primeira edição desse evento que vai marcar o espaço literário da cidade, do Brasil e do mundo, com certeza. Satisfação? Toda minha. Eu não posso acreditar que seja o primeiro, porque é o primeiro Felitiba, mas com cara de 20º, pela organização, pelo conteúdo, pelos autores presentes. Estou impressionada. Bom, nos fala um pouquinho, primeiramente, da sua vida, né? Saindo de Angola, vindo para o Brasil, residindo em Campinas, por favor. Eu vim para cá como refugiada da Guerra Civil de Angola. Fez 50 anos, há 50 anos que eu vivo em Campinas. Vim em 26 de setembro, fiz agora 50 anos, minhas bodas de ouro com o Brasil. Tenho naturalidade angolana, nacionalidade portuguesa e tenho igualdade de direitos no Brasil. Eu voto no Brasil, tenho título de eleitor, então eu sou tipo Bombril, 3 em 1. Bom, é uma mulher de muitas histórias. Eu falo isso porque eu conheci um também refugiado, narrador de futebol em Portugal, Jorge Perestrelo, marcou época, ele faleceu em 2005 e nas vezes que conversamos ele contou muito, né, da história de um país amado, mas que infelizmente, né, por outros motivos, viveu em pé de guerra por muito e muito tempo. Mas falando da sua vida aqui em Campinas como escritora. A minha vida como escritora começou por acaso e numa forma de desabafo e catarse, na realidade. Eu passei 20 e poucos anos da minha vida no Brasil, como uma Dulce brasileira que tinha nascido aqui aos 16 anos. Eu não gostava de falar daquela Dulce que tinha vivido em Angola, porque tudo que eu lembrava era sofrimento, era dor, aliás, infelizmente, continuamos vendo aí na televisão, na mídia em geral, as dores de uma guerra, de quem passa por uma guerra. E depois de 20 e poucos anos, eu resolvi fazer as pazes comigo mesma, através da catarse, escrevendo o meu primeiro livro, O Sabor de Maboque, que relata, na realidade, a minha vivência na guerra. Então, chama Maboque, porque Maboque é uma fruta angolana que tem um sabor agridoce. E o primeiro livro é um livro de guerra, mas também é um livro de amor à minha pátria, Angola, amor ao meu continente africano, amor aos meus amigos, dos quais a guerra me separou, amor ao meu primeiro amor, que a guerra me separou. Enfim, mas ao mesmo tempo que é um livro de amor, é um livro que relata a Dulce, adolescente, vivendo na Guerra Civil de Angola. Uma guerra, como você disse, começou em 1974, uma guerra civil, e que veio a terminar só em 2002, né? Então, extremamente longa e que deixou o país muito destroçado e com muitas minas terrestres. E aí nasceu, então, o primeiro livro, que é este aqui, O Sabor de Maboque, que está, para que todos possam... Está ótimo, que está na 8ª edição, para minha felicidade. Bom, Dulce, você falou, né, que começou por acaso. Desculpa, eu vou corrigi-la. Nada é por acaso. Afinal de contas, nós ganhamos uma pessoa da escrita com um dom fascinante, né? Eu descobri que eu gosto muito de escrever, e depois desse daqui, eu comecei a fazer muitas palestras em escolas, falando sobre a importância de África para o Brasil. Então, sempre com o tema, com o mote, cadê o Brasil africano? E dentro desse tema, cadê o Brasil africano, eu mergulhei num mundo de pesquisas sobre essa influência africana para o Brasil. E essa influência na gastronomia, na música, nos jogos, nas religiões, que até hoje, infelizmente, ainda são maltratadas em muitas ocasiões, nas religiões africanas, enfim. Mas, principalmente, algo que me surpreendeu, que foi eu descobrir, quando comecei a fazer essas palestras, que pouco se sabia sobre a influência da África, e principalmente da minha Angola, na linguística brasileira. Sim. Nós temos muitas palavras faladas no Brasil que não vieram de Portugal.
temos muitas palavras que são os africanismos. Nós temos a Unicamp, em Campinas, que tem um departamento na linguística que só estuda os africanismos, que, aliás, eles me ajudaram a corroborar os termos africanos que são da minha Angola. E quando eu entro nas escolas, eu me surpreendo porque eu pergunto para os alunos: quem aqui fala quimbundo? Quimbundo é a língua que se fala em Luanda, na capital de Angola, né? Lá cheio de dialetos, né? Cada região. Na realidade, nós temos uma língua oficial, como o Brasil, a portuguesa, e temos várias outras línguas, como o Brasil. Nós temos tribos de povos originários na Amazônia que tem pessoas que não falam uma palavra de português, né? Exato. Então, assim como o Brasil, e nós temos o português em Angola, depois nós temos uma língua que é a segunda mais importante, porque é a falada por mais pessoas, que é o Umbundo, a língua que se fala na região onde eu nasci, e que deu origem ao título desse livro. Nedapandula quer dizer obrigada. Então, obrigada, Mãe África, pelo tanto que nos presenteou no Brasil, em 300 e poucos anos do período muito triste que se chama escravatura, mas que nos deixou um legado cultural fabuloso, né? Um legado africano. E quando eu chego às palestras, nas escolas, eu pergunto para as crianças: quem aqui fala quimbundo? Eles: ninguém. Eu falo: todos vocês falam, porque quando vocês falam moleque, vocês estão falando quimbundo. Quando vocês falam quitanda, vocês estão falando quimbundo. Tanga, vocês estão falando quimbundo, né? Uma linguagem mais fechada lá da África, né? Sim. Mas que veio com o Brasil com uma linguagem mais aberta, mas são palavras originárias de lá. Exatamente. Agora, Dulce Braga, vamos lá, sua terceira obra, né? Porque você tem muito que contar, consequentemente a gente dá oportunidade para que nas palestras, né, as pessoas possam conhecer melhor. Mas falando um pouquinho dessa sua terceira obra, por favor. A terceira obra se chama Um Dia Antes de Amanhã. Um dia antes de amanhã é exatamente hoje. O único dia certo que nós temos na nossa vida, né? É o hoje. Ontem já foi, amanhã pode ser que seja, né? E eu, em 2018, fui diagnosticada com 5 aneurismas cerebrais. Eu não sou mulher de pouca coisa, não é um, foi logo 5. E esse livro nasceu no período pré-operatório, quase emergencial, porque um deles era, como o médico disse, olha, é como se você tivesse uma bomba relógio dentro do seu cérebro, você precisa operar logo, né? Então esse livro nasceu dessa experiência super intensa que eu vivenciei em 2018. Bom, e como há sempre um amanhã, nós vamos aguardar por futuras conversas, Dulce Braga, mas gostaríamos que você salientasse a editora Pontes na sua vida, propriedade do meu querido ex-professor de francês, José Reinaldo Pontes. O fabuloso Reinaldo, a quem eu devoto uma gratidão muito grande, porque quando eu fui publicar o primeiro, eu fiz uma reunião com ele, e nessa reunião, quando ele disse que ia fazer 2.000 exemplares, eu fiquei muito constrangida e disse assim: Reinaldo, para quem você vai vender 2.000 exemplares da minha história? Porque até então era a minha história, para quem você vai vender? Não, isso você deixa com a gente, porque eu li e eu acho o seu livro tem valor literário e comercial, o resto você deixa com a gente. Ele me deu tamanha segurança, menos de um ano depois, em maio do ano seguinte, a primeira edição estava esgotada. Ele me apresentou a editora portuguesa que comprou os meus direitos autorais para ser comercializada em Portugal. Ele me apresentou a feira de Cayenne. Fui com ele para Cayenne para lançar este aqui em francês e o sabor e o Nedapandula também em francês. Quer dizer, eu devo o que eu sou como escritora. Eu digo que eu tenho o lado A, que é o lado empresária, que eu tenho uma confecção há 40 anos, né? Vai fazer em março. Mas o lado literário eu devo absolutamente à editora Pontes e ao Reinaldo, nosso querido Reinaldo, né? Porque é uma figura icônica, eu acho. Com certeza. Podemos dizer assim, não é? Sim, com certeza. Eu tenho uma verdadeira paixão por ele, como ser humano, como editor, como tudo. Esse é Pontes, você é famoso, hein? Agora, Dulce, também gostaria que você falasse, né, do Felitiba um pouquinho mais, né? Você já citou no início o prazer de participar desse festival, na sua primeira edição, né? Mas tudo que você encontrou no sábado aqui, um resumo, por favor.
Gente, olha, eu já estive em várias feiras literárias, como vocês podem imaginar. Já participei 2 vezes da Feira Internacional de Lisboa, já fui para Cayenne, para essa feira que eu acabei de comentar há pouquinho, fora as feiras todas brasileiras que são maravilhosas. E eu vou dizer uma coisa, eu disse ali naquela outra sala, para uma velha já conhecida minha, de Itatiba, eu disse, de primeiro só tem o nome, porque ele está tão bem organizado e ele tem um conteúdo tão interessante, tão bom, que de primeiro é mesmo o nome. E eu só vou torcer muito para que seja o primeiro de muitos. E quem não veio hoje ainda, não sei se essa matéria vai ao ar hoje, vai? Acho que só amanhã, né? Poxa vida, né? A gente tem direito a afogar também, né? Mas olha, não deixem de vir. Então, se for amanhã ao ar de manhã, domingo, que venham, porque amanhã é o segundo dia. Não deixem de vir, porque, olha, as oficinas estão lindas, as palestras estão maravilhosas. Eu gostei de ver que tem muito público, e achei muito lindo isso do pessoal de Itatiba vir prestigiar mesmo. E quem não for de Itatiba, Campinas, gente, é meia hora daqui, venha, porque está espetacular, e que seja realmente o primeiro de muitos. A organização tem todos os louros por direito e por mérito, porque está impressionante. Parabéns. Bom, Dulce Filomena Martins Tavares Braga. Você vê que você tem uma força. O nosso editor-chefe falou que a matéria vai para o ar ainda hoje. Então, o convite até às 18 horas desse sábado e amanhã, das 9 às 17, aqui no Paço Municipal, o histórico Paço Municipal, prefeito Roberto Arantes Lanhoso, de braços abertos, né, recebendo a população de Itatiba. Venham mesmo. Olha, e o prédio, coisa mais linda. Não fosse todo esse evento maravilhoso, está abrigado dentro de um prédio centenário que vale muito a pena conhecer também. Venham mesmo, hein, porque vale muito a pena. Vocês vão se arrepender se não vierem. Rádio AM e o Festival Literário de Itatiba. Espaço Felitiba.